Meus irmãos, nós estamos aqui para juntos, você na sua casa e eu aqui na igreja, no templo, onde Deus então tem nos dado para oração, para adoração. Neste momento nós vamos então ler a palavra do nosso Deus, esse Deus maravilhoso, esse Deus assaz benigno, esse Deus que em todo o tempo tem cuidado de nós. E eu quero ler o texto que se encontra em 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 11, versículo 12 e versículo 13. O texto diz assim: Ora, o nosso mesmo Deus e Pai e Jesus, nosso Senhor, dirija-nos o caminho até vós. E o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e com todos, como também nós para convosco, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa na presença de Deus e Pai, na vida de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os santos. Meus irmãos, meus amigos, estamos aqui para orar ao nosso Deus, pedir a Ele que possa abençoar a igreja dele no momento em que nós estamos atravessando na nossa pátria. Mas contudo, queridos, quando lemos a palavra do nosso Deus, nós entendemos que precisamos meditar no que diz a sua santa palavra, porque a sua palavra é viva, poderosa, eficaz, e nós entendemos que o Senhor tem o poder sobre todas as coisas, e nesta hora nós queremos então destacar aqui alguma parte desse texto, alguns ensinos para a nossa edificação espiritual. O apóstolo Paulo, ele escreve a sua primeira e segunda carta aos Tessalonicenses, e nesse texto que nós lemos, está inserido nesse contexto que Paulo escreve aos Tessalonicenses, e é super interessante e importante olharmos que em todas as cartas que Paulo escreve, Paulo ora pela igreja do Senhor. E agora aqui, queridos, naquele contexto, ele ora, ele está na presença de Deus, ele está na presença de Cristo, nosso Senhor, para que Deus pudesse então dirigir não somente ele, mas também os seus companheiros de viagem, até então aos irmãos de Tessalônica. Meus amados, e é interessante que Paulo então ora ao Senhor para que Deus possa verdadeiramente trabalhar o coração e a mente da igreja em Tessalônica. Nós entendemos que esta igreja era uma igreja lembrada por Paulo, entendemos que esta igreja, queridos, era uma igreja que Paulo amava, mas quando nós olhamos, queridos, ele pede a Deus para que algumas coisas especiais pudessem acontecer na vida daquela igreja, e ele diz assim: e o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros. Eu entendo, meus amados irmãos, que neste momento de tribulação, neste momento de guerra contra esse vírus, esse momento onde nós estamos sem entender o que está acontecendo, neste momento que nós estamos enclausurados em nossas casas e precisamos mesmo ficar, nós devemos então estar exercitando a nossa fé, devemos estar aprendendo, redescobrindo e assim trazendo para dentro de nossas casas o culto doméstico. E quando nesta tarde então eu convidei você para se juntar a nós nesse momento de oração, você na sua casa e eu aqui no templo, foi para que nós pudéssemos aumentar, para que pudéssemos crescer e aumentar o amor de uns para com os outros. E a Bíblia nos ensina que nós devemos amar uns aos outros, e nós precisamos, quando nós amamos, nós precisamos entender que nós devemos colocar os nossos joelhos no chão em prol então da vida do irmão, em prol da vida da igreja, em prol da sociedade, em prol, queridos, da nossa pátria, dos nossos governantes. Meus amados, nós precisamos nesse contexto estar demonstrando amor uns para com os outros. Mas contudo, queridos, Paulo também ora ao Senhor e pede para que aquela igreja, aquele povo pudesse então ser confirmados em santidade. Queridos, e nós precisamos nesses dias
em que estamos cumprindo a determinação aí do Estado, a determinação das nossas autoridades. Nós precisamos estar também, queridos, mesmo em nossas casas, precisamos estar vivendo em santidade de vida, precisamos estar vivendo na meditação da palavra de Deus. Nós precisamos estar também, queridos, com os nossos joelhos no chão, orando uns pelos outros, caminhando, sim, queridos, com nossa fé na pessoa bendita e santa de Cristo Jesus. Meus amados, meus irmãos, o apóstolo Paulo fala para que possamos ser confirmados em santidade. Queridos, é muito interessante que no Antigo Testamento existia lá o atalaia. O atalaia era aquele homem colocado em cima da torre, e ele então, ao ver o inimigo aproximar, ele tocava a buzina, tocava a trombeta, o exército se aprontava e ia lutar. E se porventura o inimigo aparecesse, e aquele soldado, aquele atalaia, ele não tocasse a sua trombeta, e aquele exército pegasse então aquela nação de surpresa, ele pagava exatamente o preço que era exigido dele, e o preço que era exigido dele, ele pagava com a vida. Queridos, nós estamos precisando retornar a esse tempo e entender que eu e você, nós somos os atalaias de Deus aqui neste lugar. E nós precisamos, meus amados irmãos, ser confirmados na presença de Deus em santidade. Em santidade, querido, isso quer dizer que nós devemos então estar nos colocando na presença de Deus, pedindo Ele que nos purifique dos nossos pecados para que possamos andar no caminho santo dEle. E o caminho santo de Deus exige obediência na sua palavra, exige meditação na sua palavra, exige exatamente momentos de oração, de culto com a minha família, com os meus irmãos, e nesse momento nós precisamos ser achados em santidade de vida diante de Deus, e mais do que isso, isento de culpa. Nós devemos dobrar os joelhos uns para os outros. Nós devemos, meus amados, fazer isso na presença de nosso Deus e Pai. Sabe por quê, queridos? Olha só o que Paulo termina dizendo: na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os santos. Queridos, nós estamos vivendo um momento de pandemia no nosso estado, no nosso país, no globo terrestre, em todos os lugares. Nós estamos sendo destruídos, queridos, por um vírus. E nós precisamos, meus amados irmãos, entender que o nosso Deus é muito maior do que esse problema. Nós precisamos entender que Deus tem toda a autoridade. Queridos, eu tenho certeza absoluta que se nós, o povo de Deus, conscientizarmos disso, colocar os nossos joelhos no chão, se nós buscarmos o nosso Deus, eu tenho certeza que, se Deus quiser, Ele pode mandar uma só palavra dEle para a nossa pátria, para o mundo, e esse vírus pode ser exterminado. Será, queridos, que não é isso que Deus está querendo? Meus amados, nós precisamos entender que Deus tem propósito em todas as coisas. Eu não sei ainda qual é o propósito de Deus para nós nesse contexto. Não sei qual é o propósito de Deus com este vírus que está assolando a terra. Mas uma coisa eu sei, meus amados, o nosso Deus, Ele continua no controle, no comando de toda e qualquer situação. E por isso nós, a igreja do Senhor, precisamos aprender então, nos colocar na presença desse Deus e suplicar a Ele que Ele possa agir com misericórdia e graça sobre as nossas vidas. Meu amado irmão, minha amada irmã, nesse momento eu quero chamar você para unir a nós em oração. Nós vamos agora orar pela igreja do Senhor. Alguns pedidos foram enviados através do nosso WhatsApp aqui da igreja, e nós estaremos orando por esses pedidos, estaremos colocando esses pedidos na presença de Deus. Mas eu gostaria, meu amado irmão, minha amada irmã, que você pudesse então, assim como nós convidamos e assim como nós combinamos, tirar agora esse tempo para que nós pudéssemos orar ao Senhor, para que pudéssemos nos unir em oração. E você pode confirmar aí esta oração, e nós vamos orar para a igreja do Senhor aqui em Trindade. Nós vamos orar pelas famílias que compõem a igreja do Senhor aqui.
Nós vamos orar pelas igrejas que compõem a nossa pátria, e nós vamos orar pela igreja do Senhor espalhada por toda a face da terra, para que nós possamos aumentar em amor uns para com os outros, para que nós possamos estar preocupados com essa situação e coloquemos os nossos joelhos no chão em favor de uns para com os outros, para que nós possamos ser encontrados em santidade de vida, para que não haja culpa em nós, mas que nós possamos estar dispostos verdadeiramente a clamar o nosso Deus. Irmãos, eu creio na palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz: olha, passarás os céus e a terra, disse Jesus, e as minhas palavras não passarão. Querido, se a palavra de Deus não passa, o nosso Deus diz: olha, clama-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Queridos, então nós vamos agora orar mais uma vez, vamos colocar a nossa igreja diante do Senhor, e nós vamos crer, nós vamos exercitar a nossa fé, e nós vamos ver Deus agir na nossa pátria, nós vamos ver Deus agir no nosso mundo, nós vamos ver Deus agir no planeta Terra, e nós vamos ver o mover de Deus para a glória de Deus, porque o nosso Deus ainda continua Deus, e o nosso Deus ainda continua no controle de toda e qualquer situação. Oremos, meus amados, em o nome e na autoridade de Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso eterno e glorioso Pai, quero agora apresentar diante do Senhor as nossas vidas em oração. Deus, nós somos o seu povo, somos sim, ó Deus, ovelhas do teu pastoreio, e como povo do Senhor, ó Deus, nós clamamos ao Senhor que em nome de Jesus o Senhor possa agir com o teu poder, com a tua graça em nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, que a tua graça se manifeste, que a misericórdia do Senhor se manifeste, Deus, que o amor do Senhor se manifeste, mas sobretudo, Deus, que o sobrenatural do Senhor também, ó Pai, seja visto, sim, ó Deus, nesse momento em que a igreja do Senhor está enfrentando. Deus, nós rogamos que a tua graça manifeste aqui na cidade de Trindade. Deus, que esta igreja aqui, essa igreja do Senhor, possa sim, ó Deus, ser uma igreja forte, ser uma igreja, Deus, inabalável, ser uma igreja, Deus, que possa em todos os dias professar o nome do Senhor a despeito de toda e qualquer situação. Deus, que cada membro desta igreja sinta-se, ó Deus, a tua bênção, a tua direção, sinta-se, ó Deus, o mover do teu Santo Espírito, o toque do teu Santo Espírito nas suas vidas, nas suas famílias. Deus, eu quero suplicar ao Senhor que em nome de Jesus, o Senhor agora possa estar atuando, Pai, com o poder do Senhor na vida das famílias que compõem esta igreja. Deus, que sejamos uma igreja edificada na palavra do Senhor, que sejamos uma igreja firme, Deus, no fundamento que é Cristo Jesus, que sejamos, Deus, uma igreja inabalável a despeito de toda e qualquer dificuldade, mas sobretudo, Deus, que seja uma igreja que aprenda a viver a vida cristã, Deus, até mesmo no momento que estamos passando, que possamos redescobrir o culto doméstico e que possamos, Deus, todos os dias te adorar em espírito e em verdade, te adorando, te louvando e te bendizendo no seio da nossa família, com os nossos irmãos e com os nossos familiares. Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir que o Senhor abençoe todos os membros desta igreja, que o Senhor os fortaleça, que o Senhor, ó Deus, possa estar com eles, Pai, e que esta enfermidade não tenha, Deus, não tenha poder sobre a vida deles, se for assim, ó Pai, a vontade santa do Senhor. Mas se todavia, Pai, for a vontade do Senhor trabalhar em nós, através desta enfermidade, Pai, que o Senhor tenha misericórdia de nós, mas que o Senhor cumpra sim o plano santo e perfeito do Senhor. Pai, eu quero agora também interceder, Deus, pela nossa pátria. Oh Deus, como nós podemos ver, Senhor, na mídia, Pai, temos visto, Deus, tantas pessoas perderem a vida, são tantas pessoas enlutadas. Deus, nós estamos te rogando para que o Senhor possa interferir na história do Brasil mais uma vez, como o Senhor sempre tem interferido. Deus, em nome de Jesus,
Gera consolo e conforto aos corações daqueles que estão enlutados, que os seus entes queridos partiram para a eternidade. Deus, cuide, Deus, do povo da nossa nação. Sobretudo, Deus, eu clamo para que a igreja do Senhor no Brasil seja despertada e que assim, Deus, possamos estar fazendo o caminho de volta para a tua presença. Deus, em nome de Jesus, eu clamo também pelo mundo, pela tua igreja espalhada, Pai, por toda a face da terra. Oh Deus, cuida do povo santo do Senhor. Cuida, Pai, da sua propriedade. Estenda, Deus, sobre a igreja do Senhor neste mundo a tua graça e ministra, Pai, a bênção do Senhor, dando a Deus, dando, Pai, a vontade do Senhor em cada coração. Oh Deus, nós clamamos porque sabemos que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pensamos ou pedimos, conforme o teu poder que opera em nós. Pai querido, muito obrigado por esse momento de oração e que o Senhor possa nos despertar para que assim possamos viver para louvores e glórias do teu santo e glorioso nome. Muito obrigado, Pai, pela vida da igreja do Senhor aqui nesse lugar. E nós oramos, Pai, suplicando essas bênçãos no nome santo, eterno, bendito e glorioso do nosso Senhor e amado Salvador Jesus Cristo. E agora, meus amados irmãos, seja Deus gracioso para convosco e vos abençoe. E faça resplandecer sobre vós o rosto, para que se conheça nesta terra a salvação e as grandes obras do Senhor através das vossas vidas. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, eterno, santo e glorioso Pai, e que a comunhão santa e indizível do Santo Espírito de Deus repouse sobre vós e sobre todo o povo de Deus, hoje e até o grande e glorioso dia do Senhor. Maranatas, vem Senhor Jesus. Amém e amém. Que Deus nos abençoe. Até amanhã, se Deus assim nos permitir. Tenhamos todo o restante de noite abençoados na presença do nosso Deus.